Em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Lula se reúne com o senador de esquerda Bernie Sanders antes de se encontrar com Joe Biden. Ministro do STF, Luiz Fux, permite volta da cobrança do ICMS sobre tarifas de energia elétrica. E você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia envia para a primeira instância pedidos de investigação contra ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações de um dos maiores bancos do país atingem mínima em quase 3 anos após balanço. Na Turquia, pessoas são resgatadas com vida após mais de 100 horas de terremoto que atingiu o país. No Minuto Pet, você vai ver dicas sobre como promover qualidade de vida para pets com idades mais avançadas. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Lula está reunido neste momento com Joe Biden na Casa Branca, residência oficial do governo norte-americano. Antes do encontro, Lula se reuniu com o senador norte-americano Bernie Sanders e sindicalistas. O presidente Lula se reuniu com representantes de uma das maiores federações de sindicalistas dos Estados Unidos. Mais cedo, Lula também teve um encontro com Bernie Sanders, um dos políticos mais à esquerda do Partido dos Democratas, e também com deputados do partido de Joe Biden. Lula chegou em Washington na noite de ontem. Ele foi hospedado pelo governo americano nas proximidades da Casa Branca, onde os dois líderes têm um encontro previsto para hoje. Questões internacionais como a guerra na Ucrânia vão estar em pauta. O foco também deve ser a defesa da democracia, o combate ao discurso de ódio, direitos humanos e meio ambiente. O governo brasileiro busca investimentos para a proteção da Amazônia. A China também deve ser tema de debate, já que Biden vive novo momento de tensão com Pequim. Após os Estados Unidos abaterem nos céus de seu país um balão que, segundo a inteligência americana, servia para fazer espionagem. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos buscam reaquecer as relações comerciais que estavam mais distantes nestes últimos anos. Sobre o conflito no leste europeu, um alto funcionário do governo americano alertou que qualquer iniciativa que o presidente Lula quiser estabelecer para abrir diálogo com russos e ucranianos para encerrar a guerra terá de seguir algumas condições e exigências. A principal delas é a de se reconhecer que só existe um ator que viola o direito internacional, no caso a Rússia, e que as vítimas são os ucranianos. E de volta ao Brasil, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou hoje para a Justiça Federal do Distrito Federal 6 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por ataques ao tribunal e ministros da corte. Carmen Lúcia afirmou que, como Bolsonaro não foi reeleito e não tem mais nenhum mandato, ele deixa de ter foro privilegiado na corte e não cabe mais ao Supremo avaliar os pedidos de investigação. Parlamentares e entidades acionaram o Supremo sob argumento de que as falas, abre aspas, amplificam e reverberam a retórica antidemocrática e golpista, fecha aspas, conduta que pode caracterizar crime. 5 pedidos de apuração foram apresentados em 2021 ao Supremo por declarações de Bolsonaro às vésperas e durante as comemorações do 7 de setembro. Bolsonaro ainda é alvo de 5 inquéritos que estão no STF sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que investigam desde a suposta divulgação fake news até o possível incentivo a atos golpistas que culminaram nos ataques do dia 8 de janeiro.
E a Polícia Federal vai poder acessar dados biométricos e fotos de investigados por atos extremistas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a repassar as informações no inquérito que investiga a responsabilidade de autoridades e outras pessoas pelos delitos ocorridos nas sedes dos três poderes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determina que a investigação da Polícia Federal tenha acesso aos serviços de conferência das bases de dados contendo os dados biográficos e fotográficos dos indivíduos cadastrados na Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. O ministro considerou a medida pertinente para a elucidação das investigações. O inquérito ainda solicita que, ao transferirem as informações, os órgãos adotem medidas de segurança referentes na Lei Geral de Proteção de Dados, por haver dados pessoais envolvidos. A ação foi autorizada no âmbito do inquérito que investiga a possível omissão de autoridades do Distrito Federal nos atos de 8 de janeiro. Entre os investigados está o governador afastado Ibanez Rocha e o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. O governo federal realiza uma revisão dos cadastros do Bolsa Família. Mais de 2 milhões de beneficiários podem estar sendo pagos de forma irregular, de acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. O ministro disse ainda que os cadastros do programa já estão passando por uma revisão e que as novas regras para o empréstimo consignado para o programa social vai ser de, no máximo, 5% do valor do benefício, dividido em até 6 parcelas. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que os estados voltem a cobrar o ICMS sobre as tarifas de energia elétrica. A decisão foi proferida em caráter liminar. O julgamento do tema por todos os ministros da Corte está marcado para ocorrer no plenário virtual entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março. A discussão é sobre a Lei Complementar 194, criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a mesma medida que firmou um teto de 18% para a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e outros itens para reduzir o valor para os consumidores. Em uma ação contra a pirataria, a Anatel vai desligar mais de 5 milhões de aparelhos clandestinos que dão acesso a conteúdos como filmes, séries e canais de TV por assinatura que estão em uso no Brasil. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaim. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que mais de 5 milhões desses aparelhos sejam cancelados pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Mesmo sendo ilegal, muitas pessoas possuem esse tipo de aparelho que dá acesso a conteúdo restrito. A medida foi tomada pela Anatel depois que ela recebeu diversas denúncias do uso generalizado do recurso. Um grupo interno da agência fez uma avaliação dos dados recebidos e, a partir desse diagnóstico, apontou aí uma lista de equipamentos que devem ser bloqueados. Esse tipo de equipamento, mesmo sendo ilegal, é vendido livremente em grandes sites de comércio eletrônico. Essa determinação já está valendo. O corte dos sinais será feito de forma remota, ou seja, os prestadores não precisam ter acesso à casa dessas pessoas para inviabilizar o uso. De São Paulo, Bruna de Jaime. E olha só, o DNA do jogador Daniel Alves foi encontrado nas amostras coletadas na mulher que o acusa de estupro, de acordo com os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha. O jogador está preso preventivamente, sem direito à fiança, desde o dia 20 de janeiro. As amostras de DNA coletadas indicaram que houve relação sexual entre Daniel Alves e a vítima. Ainda segundo o jornal El Periódico, Alves mudou a sua versão dos fatos 3 vezes desde o início da investigação no dia 10 de janeiro. O Tribunal Superior de Justiça de Catalunha confirmou que o jogador estava sendo investigado após ser acusado de agressão sexual em uma boate de Barcelona em dezembro. A mulher que denuncia o jogador disse à justiça que ele a agrediu e a estuprou em um banheiro da casa noturna em Barcelona, onde ela estava com alguns amigos na sala VIP, quando Daniel Alves teria chamado as meninas
meninas para a mesa onde estava. E veja a seguir, na Turquia, pessoas são resgatadas com vida após mais de 100 horas de terremoto que atingiu o país. E ainda, no Minuto Pet, você vai ver dicas sobre como promover qualidade de vida para pets com idades mais avançadas. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Maria Alice e Juliana. Olha, mais de 20 pessoas foram presas. Elas participavam de um golpe do empréstimo consignado. Todos os presos eram funcionários de um escritório no centro do Rio. Entre os detidos estavam os 2 gerentes, mas a chefe do bando ainda está foragida. As principais vítimas do golpe eram idosos e funcionários públicos. Os acusados se ofereciam para quitar as dívidas das vítimas, mas orientavam a pegar um novo empréstimo com o banco. E esse dinheiro era depositado direto na conta dos estelionatários. Os funcionários ganhavam até prêmio por metas alcançadas. A Polícia Civil investiga agora o destino do dinheiro e se teve alguma lavagem de capitais, já que a movimentação financeira rastreada durante as investigações era muito grande. E uma quadrilha foi presa por sequestrar e extorquir vítimas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime era realizado através de falsos anúncios de venda de veículos na internet. Em pouco mais de 6 meses, o grupo causou um prejuízo de R$150 mil a pelo menos 30 pessoas. Ao todo, foram 5 mandados de prisão temporária e 5 de prisão preventiva. Todos eles foram expedidos pela Justiça, além de 8 de busca e apreensão. O inquérito aponta que a quadrilha tem ligação com a milícia. 4 pessoas foram presas e outras 6 continuam foragidas. Todos vão responder por roubo majorado, extorsão e associação criminosa. Eu fico por aqui, desejo a você um ótimo fim de semana. Maria Alice e Juliana, eu volto segunda com mais notícias do Rio. Até lá! Obrigada, Anderson. Um ótimo final de semana para você e até a segunda. Muito obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana para você. Até mais. E olha só, o volume de serviços no Brasil teve uma forte alta de 3,1% em dezembro de 2022. Com o resultado, o setor acumulou alta de 8,3% em todo o ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse foi o maior resultado anual registrado pelo IBGE desde o início da série histórica da pesquisa mensal de serviços em 2011. Em novembro passado, o setor de serviços teve uma variação nula, depois de recuar 0,5% em outubro. A queda daquele mês interrompeu uma sequência de 5 altas consecutivas do setor. O avanço acentuado do setor no ano passado pode ser explicado principalmente pela retomada mais intensa das atividades depois de 2 anos de medidas restritivas de circulação por conta da pandemia. A principal influência positiva para o ano veio do grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que cresceu 13,3%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em queda, após ter operado em alta durante boa parte da sessão. O movimento vem um dia após a moeda fechar no maior patamar do ano, com rumores de que a equipe econômica avalia uma revisão das metas de inflação do país. A moeda norte-americana caiu 1,07% e encerrou o dia cotada a R$ 5,22 na venda. E olha só, as ações do Banco Bradesco atingiram a mínima hoje em quase 3 anos, após o segundo maior grupo privado do país divulgar um lucro para o 4º trimestre bem abaixo do que esperavam os analistas. Às 12h06, horário de Brasília, as ações PN da Bradesco caíam 7,1% a R$ 12,82. Na abertura, a ação perdeu até 8,7% a R$ 12,60, o menor patamar desde 15 de maio de 2020. Já as ações ordinárias do banco recuavam 5,51% a R$ 11,61.
Os papéis estavam entre as maiores quedas do dia no Ibovespa, que tinha variação negativa de 0,18%. Entre outros fatores, a instituição foi afetada por provisão extra de 4 bilhões e 900 milhões referente ao caso Americanas. E falando sobre o assunto, as lojas Americanas começou a notificar os shoppings que não vai pagar aluguéis atrasados dos espaços físicos que ocupa. A companhia deve 11 milhões e 600 mil reais ao todo por diversas regiões do país. A Americanas começou a notificar os shoppings onde tem lojas físicas que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial em 19 de janeiro não serão pagos, por conta do efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial. Os valores da lista não estão discriminados pelo tipo de despesas, mas provavelmente se referem a aluguéis e condomínios. A maior dívida da varejista, de 2 milhões e 600 mil reais, é com o Shopping Pantanal de Cuiabá, do Grupo Ancar, seguida pelo Shopping Esplanada de Sorocaba, do Grupo Iguatemi, cuja pendência da Americanas é de 1 milhão e 600 mil reais. E vamos falar agora do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de mortos na tragédia já ultrapassa a marca de 21 mil. O Banco Mundial anunciou que irá destinar quase 2 bilhões de dólares para ajudar nos esforços para o resgate e recuperação dos dois países. Na Turquia, após mais de 100 horas debaixo dos escombros, pessoas são resgatadas com vida pelas equipes de resgate de outros países, como Alemanha e Espanha. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan admitiu falhas no resgate às vítimas do terremoto. A organização afirmou que a resgatada está em condições estáveis e foi atendida imediatamente pela equipe médica. A fonte destacou que a mulher ficou deitada de bruços por muito tempo, próxima de familiares mortos. Um porta-voz afirmou que a operação foi única e que nunca antes um contato tão prolongado foi mantido com uma pessoa soterrada. E também foram resgatados após mais de 110 horas uma mãe com 2 filhos. Mais de 90% dos sobreviventes de terremotos são resgatados nos 3 dias seguintes à catástrofe, mas o tempo pode variar em função das condições meteorológicas e da frequência dos tremores secundários. Mais de 22.300 pessoas morreram por conta do tremor de 7,8 graus que atingiu Síria e Turquia na madrugada de segunda-feira. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. A Rússia lançou novos ataques hoje contra diversas cidades, incluindo Zaporísia, no sudeste do país. Autoridades ucranianas informaram que em apenas uma hora a região foi atingida por 17 mísseis. Além de Zaporísia, autoridades ucranianas informaram que foram registrados ataques às infraestruturas de abastecimento em Kharkiv e Luhansk. Informações sobre gravidades das vítimas e o tamanho da destruição das centrais ainda não foram divulgadas. De acordo com o prefeito interino de Zaporísia, Anatoly Kurtev, em menos de uma hora, 17 mísseis foram lançados contra a região. A operadora de energia estatal disse que instalações de alta tensão em todo o sudeste foram atingidas e o fornecimento de eletricidade foi interrompido. Sirenes de ataques aéreos foram acionadas em todo o país, incluindo na capital, logo no início da manhã. E autoridades locais pediram para que a população se abrigasse em lugares seguros. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana afirmou que os equipamentos de defesa aérea chegaram a derrubar 5 drones, mas que pelo menos 35 mísseis que foram lançados contra Kharkiv, Luhansk e Zaporísia não puderam ser abatidos. Nos últimos meses, a Rússia tem atacado as infraestruturas civis longe das linhas de frente, deixando milhões de ucranianos nas principais cidades sem energia, aquecimento ou água. Autoridades locais disseram que estão esperando uma grande ofensiva da Rússia no final de fevereiro, quando o conflito completará um ano.
Bem, vamos mudar de assunto agora. Juliana, olha só, você sabia que antigamente acreditava-se que existia uma tabela com as raças dos cães que envelhecem mais rápido com o passar do tempo, Ju? Pois é, atualmente existe um estudo que quanto menor o cão, mais lento é o seu envelhecimento. E é isso mesmo, e essa técnica vem se comprovando. No mês passado, um cãozinho da raça Chihuahua entrou para o livro dos recordes aos 23 anos de idade. E a nossa repórter Caroline Povoleri traz hoje dicas sobre como promover qualidade de vida para esses pets com idades mais avançadas. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Quem não deseja que o seu filho de 4 patas tenha uma vida longa? Pois é, hoje em dia é sabido que a taxa de envelhecimento é diferente de um cão para outro. Estudos apontam que quanto menor é o cão, mais lento é o seu envelhecimento. Recentemente, um cão da raça Chihuahua foi eleito o mais velho do mundo aos 23 anos no livro Guinness dos Recordes. Spike nasceu nos Estados Unidos e foi encontrado pela sua atual tutora abandonado e negligenciado em um estacionamento. A cegueira parcial e a deficiência auditiva de Spike não impediram o cãozinho de ganhar o título. Eu conversei com a veterinária e pós-graduanda em geriatria Melissa Soares, que deu dicas sobre como promover qualidade de vida para o seu pet nessa fase tão importante. Quais são os cuidados necessários com um pet idoso? A gente considera os animais idosos a partir dos 7 anos de idade. Os cuidados são basicamente aumentar idas ao veterinário, ter muita paciência, porque pode haver mudanças de comportamento, evitar mudanças na rotina do animal também, em casa, mantendo os outros cuidados que ele já deve haver durante a vida adulta, com vacinação, controle de pulgas e carrapatos. Doutora, e é verdade que quanto menor o cão, mais lento é o envelhecimento dele? É verdade, os cães, quanto menor seu tamanho, maior expectativa de vida. Aqui na clínica a gente observa que uma das raças mais eu atendo, chegam a idades mais avançadas, é o Poodle, e raças de pequeno porte são os maiores atendimentos na rotina do idoso. Semana que vem nós voltamos com mais, dessa vez sobre cuidados com o pet no verão. Até lá! Obrigada, Carol. Te aguardamos então na próxima semana com as suas dicas. Muito obrigada, Carol. Um ótimo fim de semana para você. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Um excelente fim de semana e até mais. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana. Até mais.